Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para você sobre essa data muito importante que é o Dia dos Pais. Estou falando aqui de Juiz de Fora, Aloysio Penido. Eu sempre trago uma palavra durante toda a semana, segunda, terça, quinta, sexta, às 21 horas. Mas hoje, em caráter especial, eu estou trazendo esta mensagem para você em razão do Dia dos Pais. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, e eu, como professor, como pastor, teólogo, pedagogo, pós-graduado em gestão estratégica de empresa, escrevi alguns livros, dentre eles, Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu, como pai, sei a dor de perder um pai ainda bem jovem. Meu pai faleceu aos 42 anos de idade. Eu tinha apenas 13 anos, de uma família de 6 irmãos, uma irmã, 5 irmãos. Meu irmão mais novo, Roberto, tinha apenas 1 ano de idade. Lembro-me ali na querida cidade de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, numa comunidade pobre, onde minha mãe, com muita luta, criou os filhos. Uma lavadeira de roupa, passadeira de roupa. Lembro-me muito bem daquelas trouxas de roupa enormes que minha mãe lavava, passava, e depois eu, meus irmãos, saíamos correndo para entregar aquelas roupas, e com o objetivo, quem sabe, de que o dono daquela roupa desse um trocado para a gente levar para dentro de casa. Meu pai, lamentavelmente, faleceu cedo. Tenho poucas lembranças dele, mas lembranças que muito me alegram, que enriquecem meu coração até os dias de hoje. Mesmo não sendo ele um evangélico praticante, mas foi um homem que eu aprendi a amar como pai. Meus irmãos, juntamente comigo, minha mãe, passamos muitas dificuldades com a perda do meu pai, Arnaldo dos Santos Berto, a quem eu reverencio, um homem competente, músico, pintor, um artista fenomenal, um homem respeitado na cidade de Paracambi, que compunha canções, regia a orquestra, e que infelizmente o álcool, o vício, levou ainda muito cedo. E eu posso imaginar a dor de um filho, você que talvez esteja me acompanhando e que tenha perdido seu pai, ainda muito novo. Alguns, às vezes, perdem o pai, perdem a mãe, vivem uma vida de incertezas. Por isso eu quero trazer essa palavra para você, porque eu sei o que é essa dor. Lembro-me do falecimento do meu pai, como foi duro para mim. Quantas lágrimas vertidas, quanta dor. Porque meu pai, apesar de ser alcoólatra, era carinhoso, era amável, contava aquelas belas histórias à noite, antes da gente dormir. E a gente se lembra até os dias de hoje. Eu e meus irmãos, 5 homens, sempre fomos muito apegados, nos amamos muito. Passamos pelas piores aflições que você pode imaginar. Talvez você pense que não tem jeito para você. Eu lembro-me quando dava aula na faculdade para os meus alunos, e eu contava um pouco da minha história, e eu dizia para eles assim: se teve jeito para mim, tem jeito para você.
eu saí do fundo da miséria. Meus pais deixavam de comer para que nós comêssemos. Às vezes, momentos de descontentamento, de desentendimento, que levava às vias de fato. Muitas vezes éramos espancados naquele tempo, mas nada disso fez de nós pessoas deprimidas, nada disso nos levou para o mundo do crime. E olha que nós vivíamos em comunidade, onde tiroteio era coisa comum, onde os jovens se desviavam pelos mais diversos caminhos desta vida, como nos dias de hoje. Mas por causa do Evangelho, pelo temor que a minha mãe sempre teve a Deus, ela nos ensinou a andar no caminho em que devíamos andar. Lembro-me daquela casa pequenina onde morávamos, apenas 2 quartos, um para o meu pai e minha mãe, outro para os irmãos, às vezes separado por uma cortina, onde 1 ou 2 podia dormir. E eu lembro-me que as camas de solteiro não cabiam no quarto, então a gente colocava 2 camas e dormíamos todos atravessados naquele calor intenso de Paracambi. Às vezes tínhamos que jogar água na cama para refrescar. Dormíamos sem camisa, mas nem ventilador tinha. Experimentamos escassez, experimentamos dificuldades, e ainda bem cedo tínhamos que trabalhar, vendendo doce de leite feito por minha mãe, aos 7, 8 anos de idade. Aos 9 anos de idade, já procurava ter o ganha-pão entregando pães de casa em casa. Depois fui trabalhar numa padaria. Ali aprendi a confeccionar pães. Já era algo bom. Da padaria eu fui trabalhar numa farmácia, aprendi a manipular medicamentos. Da farmácia fui trabalhar no caixa, e ainda com 12 anos de idade, o dono me chamou para ser o caixa daquele bar pela confiança que tinha em mim. Lembro-me que depois de trabalhar nesse bar, meu pai faleceu. Eu tinha 13 anos para 14 anos, e a empresa onde ele trabalhava, Companhia Siderúrgica Lanari, companhia de aço, nos convidou, eu e meu irmão mais velho, Reinaldo, para trabalharmos de carteira assinada. Começamos num trabalho pesado, depois as coisas foram melhorando. Meu irmão foi para o escritório, eu fui trabalhar anotando o ponto dos funcionários. Depois fui para uma oficina mecânica, trabalhar como torneiro mecânico. E ali trabalhei como torneiro mecânico até os 18 anos, quando fui para o Exército. E no Exército fui ser corneteiro no Batalhão Depósito de Munições de Paracambi. Então você veja a trajetória de quem passa por dificuldades. Você, não é só você que está num momento difícil, num momento de luta. Todos nós passamos por esse tempo de luta, por esse tempo de aflições, de dificuldades. Então a minha palavra para você é esta: não desanime, não pense que para você não tem jeito. Teve jeito para mim. Aos 22 anos de idade eu era zelador, trabalhava de zelador, mas continuei estudando, me aplicando, e hoje eu me considero um vencedor. Uma história de superação, sair de um lar onde perdi meu pai muito cedo, pobreza, experimentei pobreza, vivi numa comunidade complicada, mas dali todos nós saímos. Hoje vejo meus filhos bem colocados, bem-sucedidos. E o segredo, sabe onde está?
Primeiro, confiança em Deus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você tem que confiar em Deus. Você tem que ser temente a Deus. As lutas virão. E você, pai, tem a responsabilidade de guiar os seus filhos. Nem sempre você tem tanta influência sobre tua esposa, mas sobre teus filhos você tem que ter influência. Hoje a vida mudou muito. No passado, no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, a esposa chamava o marido de senhor. Posso fazer isto, meu senhor? Hoje a esposa vira para você e diz: vai lavar a vasilha, vai fazer isso, você não fez aquilo. Os dias mudaram, o tempo mudou, mas você continua tendo um papel precioso e fundamental nas mãos de Deus. Porque ser pai não é apenas ter um nome. Muitas vezes você nem é muito bem aceito ou respeitado por seus filhos, mas saiba que a palavra pai significa fonte, aquele que é a fonte. Por isso Deus é chamado de pai, porque ele é a fonte da vida. Seus filhos vieram ao mundo porque você é a fonte da vida, e a sua esposa se completa com você porque recebe a vida, gera a vida e traz a vida ao mundo. Você é plano de Deus, homem. Não desista nunca. Haja conforme Deus tem planejado para você. Ame as pessoas, ame seus filhos, ame sua esposa. Se dedique, mesmo que você tenha que se sacrificar, mesmo que tenha que derramar lágrimas, às vezes no silêncio, no calado, porque os homens são mais pragmáticos, mais racionais, às vezes mais quietos, mesmo brincando, mas escondendo uma dor muito forte. Pai, você é precioso para Deus. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Portanto, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Não desista, porque Deus tem um propósito para a tua vida. E dependendo de você, das suas decisões, Deus vai mudar a história da tua família. Eu coloquei isto no meu coração. Meu pai era um alcoólatra. Eu disse: eu não serei um alcoólatra. Não quero que meus filhos sejam um alcoólatra. Nós passamos necessidades. Eu disse: não quero que meus filhos passem necessidade. Quero que meus filhos sejam bem-sucedidos. Lutei por isso com todas as minhas forças. Como zelador, limpando o chão, ali eu dizia do meu coração para o coração de Deus: o Senhor vai me tirar daqui. E o Senhor me tirou. Seja fiel a Deus, Deus vai te dar vitória, porque Ele tem uma promessa de bênção para você. Ele disse para Abraão um dia: eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, vou abençoar os que te abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta promessa é também para você. Portanto, seja firme, seja constante, porque você vai vencer. Parabéns pelo seu dia, que Deus te abençoe.